Bom dia, meu nome é Alan Kevin. Nós vamos falar sobre classificação, aplicação e processamento de materiais polímeros. O grupo é composto por Alan Kevin, Manuela Jatobá, Indy Cláudia, Pompílio Eduardo, Edson Ernesto e Rafael Lira. Com a comprovação de que alguns materiais produzidos pela química inicial, que eram conhecidos como coloidais, mas na verdade consistiam de moléculas gigantescas que podiam resultar do encadeamento de 10.000 ou mais átomos de carbono. Como esses produtos possuem repetição de unidades estruturais ao longo de sua cadeia principal, foram denominados de polímeros, palavra que é de origem grega. E o desenvolvimento acentuado desses materiais ele se deu pela comprovação de que a natureza das macromoléculas pertencentes à sua estrutura eram semelhantes à de moléculas pequenas que já eram conhecidas. Os diversos tipos de polímeros, nos dias de hoje, estão incluídos nos materiais utilizados na engenharia, como plástico, borracha, fibras e adesivos. E aí esses materiais eles são bem conhecidos e indispensáveis na modernidade. E é daí que vem o termo plástico das engenharias, que são materiais poliméricos com várias aplicações na engenharia, como por exemplo em engrenagens e em peças estruturais, possibilitando realizar a substituição dos materiais clássicos por esses materiais, incluindo substituir o próprio metal. Dentro desses plásticos das engenharias estão incluídas algumas subclasses, como os termoplásticos, que podem ser reversivelmente aquecidos e resfriados, passando respectivamente de massa fundida a sólidos, e os termorrígidos, que fundem quando aquecidos, e nesse estado ocorre uma reação química que causa a formação de ligações cruzadas intermoleculares, que resultam em uma estrutura reticulada, infusível e insolúvel. Porém, nesse conceito de plástico das engenharias, é excluído os plásticos especiais, que são aqueles que possuem um conjunto anormal de propriedades. Olá, me chamo Indy Cláudia e hoje vou falar sobre a classificação dos materiais poliméricos. Os materiais poliméricos são classificados como materiais compostos por macromoléculas. Essas macromoléculas são estruturas de cadeias longas formadas pela repetição de uma unidade básica chamada mero, polímeros. A maioria dos polímeros apresentam estruturas não cristalinas e do tipo cadeia de moléculas poliméricas longas, o que torna difícil o arranjo dessas moléculas num padrão regular e repetitivo. Apesar da complexibilidade das células unitárias dos polímeros, devemos destacar o polietileno, que é quimicamente muito simples, apesar da sua molécula de cadeia longa se dobrar sobre si mesma. A estrutura de alguns polimetanos e alguns poliamidas apresentam até 50% do seu volume, com estrutura cristalina, e o restante seria amorfo, não cristalino. Os materiais poliméricos são classificados quanto à fusibilidade, quanto ao tipo de cadeia, quanto à origem e quanto ao comportamento mecânico. Um sinônimo comum para polímero é o plástico, um nome derivado da deformabilidade associada à fabricação da maioria dos produtos poliméricos. Suas principais classificações são termoplásticos, termofixos e elastômeros. Vou falar um pouco de cada um. O primeiro é polímeros termoplásticos. Esses amolecem quando aquecidos, sendo então moldados e posteriormente resfriados, não perdendo suas propriedades nesse processo, podendo ser novamente amolecidos e moldados. Eles ganham ductilidade com o aumento da temperatura e são recicláveis. Os polímeros termoplásticos mais comuns são polietileno, policloreto de vinila, que é o PVC, poliéster, nylons, acrílicos, celulósicos, policarbonatos, elastômeros termoplásticos, acetato de polivinila, que é o PVA, cloreto de vinila, acetato de vinila, propileno isostáticos. Temos como exemplo na construção civil as tubulações de PVC. Já os polímeros termofixos têm o processo de moldagem resultada da reação química irreversível entre as moléculas dos materiais, tornando-o duro e quebradiço, não podendo ser moldado outra vez. Não se altera com resfriamento e não são recicláveis. Os polímeros termofixos mais comuns são poliuretano, poliésteres termofixos, epóxi,
butadieno, isopreno, silicones, fluoreto de polivinilideno, resina alquídica, resina epóxi, melaminas. Temos como exemplo na construção civil o porcelanato líquido. Elastômeros. Apresentam grande elasticidade e por isso recebem o nome de borracha sintética. É um grupo à parte. Os elastômeros mais comuns são cloricloropreno, isobutileno isopreno, politetrafluoretileno, polissuteto, poliuretana, policiloxano, polietileno, clorosulfonado. Temos como exemplo na construção civil a manta geotêxtil, utilizada em drenagens. Bom dia, meu nome é Manuela. Eu vou falar um pouco sobre as aplicações dos materiais poliméricos. Bom, os materiais poliméricos, eles eram utilizados desde a antiguidade, mas só eram utilizados materiais poliméricos naturais. Apenas na segunda metade do século XIX foi que começou a síntese artificial de polímeros, porque era necessária uma tecnologia mais sofisticada. Os polímeros eles podem ser subdivididos, tendo suas principais classes os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Os polímeros de adição, eles são aqueles formados por meio da quebra de ligações dos alcinos, por reação de adição. Nesse caso, é obrigatório que o monômero ele apresente em sua estrutura pelo menos uma ligação dupla entre carbonos, para que durante a polimerização ocorra a ruptura de ligação e se formem duas novas ligações simples. Dentre os polímeros de adição, podemos encontrar o polietileno e o polipropileno. O polietileno ele é obtido pela reação entre as moléculas do eteno ou etileno, que tem aí a figura representando no slide. E algumas de suas aplicações podemos citar a fabricação de objetos domésticos, revestimento para fios, brinquedos, garrafas plásticas, cortinas. Já o polipropileno, ele é obtido pela reação entre as moléculas do propeno e propileno, que também podemos ver a representação aí no slide. Por ele ter alta resistência à tração, ele é usado em para-choques de automóveis, cordas, fibra para roupa, tapete, material isolante, bandejas, poltronas e várias outras coisas. Também podemos falar sobre o policloreto de vinila, o PVC, e o politetrafluoretileno. O PVC, seu monômero é o cloroeteno. Ele é utilizado na fabricação de tubos para encanamentos hidráulicos, para a fabricação de sapatos e ele atua como isolante térmico. Uma curiosidade sobre ele é que ele é o polímero mais utilizado na construção civil. Já o politetrafluoretileno, mais conhecido como Teflon, ele é obtido por meio do tetrafluoroeteno, que aí tem a sua representação no slide. Suas aplicações são no revestimento interno de panelas, ela evita vazamentos, tem a formação de panelas antiaderentes e de frigideiras. Por último, temos o poliestireno. Ele é obtido pela reação entre as moléculas do vinilbenzeno e é utilizado na fabricação de copos, xícaras, pratos, seringas. E ao ser submetido a substâncias que originam gases, ele incha e produz o isopor. Agora sobre os polímeros de condensação. Eles são macromoléculas formadas por meio de reações de polimerização, em que dois monômeros, sendo eles iguais ou diferentes, unem-se e é eliminada uma molécula pequena que não fará parte do polímero. Geralmente, essa molécula eliminada é a água, porém temos outros exemplos, como o cloreto de hidrogênio, a amônia e o cianeto de hidrogênio. Os polímeros de condensação, eles são bastante empregados na sociedade. Podemos citar o poliéster e o nylon. O poliéster, ele é formado pela reação entre ácidos carboxílicos e alcoóis, com a eliminação de água. O mais importante é o PET, o polietileno tereflato. Esse polímero de condensação, ele também é comercializado com os nomes de Dracon e Terilene.
A principal aplicação desse polímero é na fabricação de garrafas plásticas para refrigerantes. E se ele for misturado com algodão, ele dará origem a um tecido conhecido como tergal. Já o nylon é uma poliamida, ou seja, é formado pela polimerização entre um diácido carboxílico e uma diamina. A principal aplicação do nylon é em meias, mas também é usado em confecções de fibras têxteis, fabricação de tapetes, linhas de pescar, cerdas para escovas de dentes, velcros, acessórios elétricos e muitas outras coisas. Temos o Kevlar, que é um polímero muito resistente, utilizado em coletes à prova de balas, chassis de carro de corrida, bicicletas, aviões e roupas de pilotos de Fórmula 1. E a representação dele, podemos ver aí abaixo. Temos o silicone, que ele é um pouco diferente dos demais, porque no lugar do carbono, ele possui o silício como elemento central. E o silicone, ele possui amplas aplicações, como para lubrificação de moldes, vedação de janelas, próteses para cirurgias plásticas, polidores de carros, cosméticos, toucas de natação e várias outras aplicações. Por último, temos o baquelite. Ele foi o primeiro polímero sintético de importância industrial, sendo produzido em 1907 por Leo Hendrik Baekeland. Ele é um polifenol produzido pela polimerização entre o fenol e o formol, com a eliminação de moléculas de água. O baquelite ele é muito utilizado na fabricação de bolas de bilhar, telefones, cabos de panelas e de ferramentas, interruptores elétricos, tomadas, plugs, revestimentos, tais como tintas e vernizes e em cola de madeira. Meu nome é Edson Ernesto e eu vou falar sobre as principais aplicações da engenharia. Uma delas é as instalações hidráulicas prediais. Os polímeros podem ser usados para instalações prediais de água, esgoto sanitário e captação, e condução de águas pluviais. Em instalações hidráulicas prediais de água, há uma utilização cada vez maior de seus componentes produzidos em polímero, no caso do PVC. Também usados em instalações elétricas. Os polímeros mais largamente empregados para a confecção desses materiais são PVC, PS, PE, PP, PPO e o PCT-FE. O PVC é o único polímero aplicado na produção de todos os componentes elétricos, enquanto que o OS é aplicado com maior constância em cabos elétricos. O PE e o PP em isolamento de cabos elétricos, o PPO em relés e interruptores e o PCT-FE em diversos componentes para equipamentos elétricos. Também usados para fechamento de fachadas, esquadria e portas. Os perfis de esquadria de PVC foram lançados na Alemanha entre 1955 e 1960 e atualmente representam uma parcela significativa das esquadrias vendidas no mercado europeu e americano. As primeiras tentativas de produção e comercialização de esquadrias sintéticas no Brasil datam de meados da década de 70, quando ainda se importava o PVC, e a partir de 1979 inicia-se no Brasil a produção em maior escala das esquadrias de PVC, basicamente com tecnologia alemã e austríaca. São usados também no fechamento de coberturas e telhas. As telhas plásticas utilizadas atualmente são as telhas de PVC rígido, aplicadas em combinação com outros tipos de telhas, além das telhas de policarbonato, fibra de vidro e polipropileno fabricadas no Brasil. No caso das telhas de PVC, podem ser utilizadas em edificações residenciais, comerciais e industriais, mas são especialmente indicados para locais onde se deseja a passagem de luz natural, diminuindo assim a necessidade de luz artificial durante o período diurno. Essa aplicação só é possível graças à propriedade do PVC, neste caso de apresentarem-se translúcidos ou opacos, com grande resistência química e apresentarem boa absorção acústica e térmica. Há o uso também em pisos, revestimentos e forros. Os pisos vinílicos são materiais produzidos a partir do PVC e apresentados no mercado através de placas. Pisos semiflexíveis ou mantas que são adaptados para aplicação em qualquer ambiente interno como residências. De acordo com Simões e Leite, 1997, o piso vinílico é composto por resina de PVC ou de copolímeros de cloreto de vinila ou ambos, plastificantes, estabilizantes, aditivos, cargas inertes e pigmentos. No caso das mantas flexíveis, pode haver a associação das mesmas em uma manta de fibra de vidro.
que aumenta a estabilidade dimensional do produto. Bom dia, meu nome é Pompílio. Eu vou falar sobre os tipos de processamentos dos polímeros. O primeiro tipo de processamento é o termoformagem. Esse tipo de processamento é feito colocando o material do polímero em altas temperaturas e a partir daí colocando em uma forma, como mostra essa imagem, que é só um exemplo de alguma forma de um material. Esse processamento é um dos mais utilizados na indústria, pelo seu baixo custo e seu modo fácil de preparo. O segundo tipo de processamento é o por compressão, que geralmente é feito por uma prensa hidráulica. Esse tipo de processamento é bastante usado na moldagem de plástico de vidro. Esse processo é feito a partir da colocação do composto, que será moldado em um molde, que a partir daí o molde é fechado e é aplicado calor e uma prensa até que seja terminado o seu processo. Os tipos de materiais feitos por esse processamento é esses que estão nas imagens aí. O terceiro tipo de processamento é o processamento por sopro, que é geralmente usado em garrafas, que é um processamento à base de ar. São usados em garrafas de refrigerante e outros tipos de materiais. Essa garrafa ela já vem pré-pronta, o material vem de um processo de extrusão e a partir daí é injetado um sopro nela para que ela ganhe o seu formato, qual o formato a gente vê no dia a dia. O quarto tipo de processamento é o processamento por extrusão. Esse é um tipo de processamento no qual ele corta o material de acordo com o seu formato. É feito um esforço. Por exemplo, um exemplo desse tipo de processamento são feitos os tubos, as barras, as garrafas que eu citei no exemplo anterior. São tipos de processamento que é usado a extrusão. O quinto tipo de processamento é o rotomoldagem. É um processo simples, ele tem um custo muito baixo e é um dos mais utilizados também, mas ele é utilizado mais em peças simples, como objetos ocos, vazios ou abertos, por exemplo, lixeira, esse tipo de material. O sexto e último tipo de processamento é o processamento por injeção. Esse processamento é feito a partir da fusão dos polímeros. E esse processo de fusão tem como objetivo fazer objetos complexos. Alguns exemplos desses objetos são a boca da garrafa, onde colocar a tampa da garrafa, carcaça de telefone, cano-joelho, bico de rosca. Esse tipo de materiais pequenos e complexos de se fazer são feitos a partir do processo de injeção. Bom dia, meu nome é Rafael e eu vou dar ao processo de conclusão de todo o trabalho. Como foi visto e estudado, podemos concluir que os polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, sendo essas estruturas de cadeias longas formadas pela repetição de uma unidade básica chamada mero. A maioria dos polímeros não possuem estruturas cristalinas e do tipo cadeia de moléculas poliméricas longas. Podemos classificar os polímeros como termoplásticos, que se caracterizam pela capacidade de moldagem quando aquecidos, e quando esfriado não perdem suas propriedades, sendo possível moldar novamente, diferente dos termos fixos, o qual após ser moldado se torna uma reação química de forma irreversível, ou seja, não pode ser remoldado novamente. E por último, o elastômeros, que é a presença de elasticidade, que normalmente recebe o nome de borracha sintética. Os polímeros também podem ser divididos em polímeros de adição e de condensação, o qual o primeiro é formado por meio de uma quebra de ligações dos alcenos e o segundo são macromoléculas formadas por meio de reações de polimerização em dois monômeros, sejam eles iguais ou diferentes. Em relação ao processamento desses materiais, podemos destacar o por sopro, rotomoldagem e termoformagem. O primeiro é o processo rápido e simples, com base na expansão com ar. O segundo é o processo mais utilizado, por ser de baixo custo para fazer peças simples. E por último, esta também é entre os mais utilizados, por seu baixo custo no seu modo de preparo. A utilização de polímeros tem uma grande diversidade, principalmente nas engenharias diversas ou em outros meios. Eles também podem ser encontrados em pisos, revestimento de fios, forros PVC, tintas e vernizes, entre outras muitas coisas. Sendo assim, os polímeros estão no dia a dia das pessoas e empresas.